irmãos, muito boa noite. Mais um domingo estamos juntos, reunidos para adorar o nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, mais uma vez, juntos para cantarmos louvores, ouvir a mensagem. Eu convido você a fazer isso neste momento, abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 46. Que a graça, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês aí em casa, você, toda a sua família. Vamos abrir então a Bíblia no livro de Salmo, número 46, que na minha Bíblia tem o seguinte título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim o texto, leiamos juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você observar, nos primeiros 3 versículos, ele faz uma constatação de que Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza que nos abriga. Se você prestar atenção, no verso 4 ao 7, ele traz um consolo aos nossos corações. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus. E no final ele fala assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. E para concluir, nos versos 8 a verso 11, ele faz um convite à exaltação, à adoração, e ele chama, vinde, contemplai as obras do Senhor. No verso 10 ele nos ensina o seguinte, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele fala do Senhor dos Exércitos, nesses momentos que nós estamos vivendo de luta, de luta contra a saúde, de luta contra o trabalho, de luta contra essa pandemia. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e aquietar o nosso coração, porque Ele nos ensina que Ele é o Deus. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Portanto, não andem ansiosos, aquietem o seu coração. E para que nós possamos então adorar ao Senhor, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o momento de adorarmos a Deus, porque Ele está conosco. O que seria de nós se Ele não estivesse conosco? Já parou para pensar nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo? O que seria de nós se Ele não estivesse conosco? Então, neste momento, curve a sua cabeça, vamos orar. Temos alguns irmãos que estarão nos elevando a Deus agora com algumas orações de adoração. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, meu Senhor, pelas maravilhas que tem feito por nós, meu Senhor. Pela proteção, meu Senhor, tem concebido a cada um de nós. Muito obrigado, meu Senhor, pelas nossas vidas, meu Senhor, pela oportunidade, meu Senhor, que nos deste, meu Senhor, de estarmos juntos orando a Ti, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, assim oro agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, gratidão por mais uma noite que nós estamos aqui, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, estou guardando a família de cada um,
das pessoas que estejam aqui no culto, ó Deus. Esteja abençoando cada um, Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, poder estar aqui te adorando, Senhor, na beleza da sua santidade, meu Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o culto dessa noite, meu Pai, a palavra, Senhor, que será trazida, Senhor, que ela entre em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor, nessa noite, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o seu lar, a sua família, Senhor Deus. Guarda todos debaixo das suas santas poderosas mãos, meu Pai. Muito obrigado pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos, em primeiro lugar, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos também, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa igreja. Muito obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja para todo sempre, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas, Senhor, porque diz o salmista, ó Pai, 1000 cairão ao teu lado, Senhor, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, ó Pai. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, Senhor. Livra-nos, Senhor, da violência, ó Pai. E se tivermos que passar, ó Pai, pela crise, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos ajudando, nos apoiando. Estamos certos de que contigo seremos mais do que vencedores, ó Pai. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos continuar o nosso culto cantando nesse momento. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Olá, irmãos, boa noite. Bom estarmos juntos mais uma vez para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Vou ler do verso 14 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, o Filho de Deus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Lá em Levíticos, quando foi construído o tabernáculo e foi instituído os sacrifícios para perdão dos pecados, Deus separou Arão para que fosse o sumo sacerdote. Agora, o interessante é que Arão, antes de entrar no tabernáculo, de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados, para que pudesse adentrar o santuário e oferecer ali os sacrifícios por cada um do povo de Israel. Jesus não tinha pecado. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é a oferta perfeita. Por isso, ele fez uma vez só, se ofereceu uma vez só pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. O versículo 16 vai dizer: acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Podemos chegar diante de Deus confiantes, alegres, satisfeitos, porque Jesus fez aquilo que a gente precisava fazer. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações de todo teor. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, treinamentos do meu Salvador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada, ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar com o diácono Gustavo. Senhor Deus eterno Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante de Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Agora, em especial, Senhor, te agradeço porque o Senhor um dia entregou o Seu Filho, Senhor, naquela cruz maldita, para perdoar os nossos pecados, para nos lavar com o Teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse ato de amor, que nós possamos sempre ter um sentimento de gratidão ao Senhor, nós possamos sempre exaltar e engrandecer o Seu nome e Te adorar, Senhor. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja de Vila Maria, igreja de Bananal, e você que não faz parte dessa igreja ainda, que está nos acompanhando,
Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite. Que a palavra do Senhor venha falar aos corações de vocês. Estamos preparando para estar orando pelo pastor, trazer a mensagem de Deus para nós. Mas antes disso, eu quero deixar o Salmo 150, que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obra de seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante as suas muitas grandezas, louvai ao som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e dança, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolo sonoro, louvai com símbolo retumbante, todo ser que respira, louva ao Senhor. Amém? Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E louvar o Senhor não é somente com música, né? Devemos louvar o Senhor no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa vizinhança. Por onde andarmos, devemos estar testemunhando e louvando do Senhor, né? E agora que já ouvimos os louvores, né, pelos nossos irmãos, nós vamos estar orando para que Deus fale ao coração do teu servo, para que ele fale inspirado por Deus, para que nós estejamos guardando em nossos corações e praticamos o dia a dia. Nosso Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te render graças em primeiro lugar, por poder participar do louvor e da tua palavra ministrada através do teu servo, Pai, em nossas casas, assentado em nossos sofás. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada pessoa que assentou para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha falar o coração do teu servo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Abram suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro. Nós vamos extrair o tema da nossa mensagem de hoje no versículo 11, quando o versículo 11 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós somos amados, nós somos peregrinos e forasteiros do Senhor. E existem marcas importantes para os peregrinos que são peregrinos do Senhor, que são 3 marcas interessantes, e eu gostaria de pensar junto com os irmãos nessa noite sobre as 3 marcas dos peregrinos que a gente encontra aqui na primeira epístola de Pedro. A primeira marca está aí no versículo 9, quando ele nos ensina que nós somos raça eleita, somos sacerdote real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira marca do peregrino do Senhor Jesus Cristo, do pastor e bispo da nossa alma, é proclamarmos as virtudes de Jesus. Somos proclamadores das virtudes de Jesus. Essa é a primeira marca. A segunda marca se encontra lá no versículo 11, quando ele nos ensina assim, a mesmo contexto da mensagem, do tema da mensagem, quando ele diz assim: Amados, exorto-vos então como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A primeira marca é proclamar as virtudes de Jesus. A segunda marca é combater as paixões carnais. E a terceira marca, tão importante também como as 2 primeiras, é servir como convertidos do pastor e bispo das almas, que está lá no versículo 18, diz assim: Servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso.
Eu queria hoje estudar então esse tema tão importante, tão desafiador, sobre as 3 marcas dos peregrinos de Jesus Cristo, né? Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, nós não estamos em casa ainda, mas enquanto estamos aqui, precisamos ser marcantes na nossa geração como peregrinos do Senhor Jesus Cristo. Amados, exorto-vos, eu dou conselho para vocês, que como aqueles que estão passando um tempo nessa terra, peregrinos e forasteiros, gente fora da terra, que sois, vos absterdes das paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós estamos fora da nossa nação verdadeira, somos forasteiros, somos exilados, estranhos, estamos vivendo fora de casa. O capítulo 1 fala que nós somos eleitos do Senhor, regenerados da dispersão, vivendo agora em vários lugares da terra. A primeira carta de Pedro foi escrita para o povo que estava vivendo no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, em vários lugares da terra, dispersos, mas eleitos para a santificação de peregrinos, passando um tempo em terra diferente, passando um tempo fora de casa. Esses eleitos e peregrinos têm marcas lindas, e a primeira delas é proclamar as virtudes de Jesus. Quais são as virtudes de Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o grande Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Alfa, é o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso, Ele escreveu a história, Ele é o Deus do Antigo Testamento, Ele é o Deus a ser anunciado, a ser proclamado, a ser vivido por aqueles que estão na terra, mas não são da terra. Versículo 11 vai dizer para nós, versículo 9 vai nos desafiar: vocês são raça eleita, vocês são sacerdote real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, e o propósito de vocês é proclamar as virtudes daquele que vos arrancou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Vocês são raça de eleitos, vocês são sacerdotes do rei, vocês são a nação de santos, vocês são um povo que tem um dono. O dono de vocês é Jesus Cristo, e vocês vivem com propósito. E o propósito é proclamar que Jesus é onipotente, Jesus é onisciente e onipresente, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito, Jesus é o Criador, e nós somos os propagandistas de Jesus. Ele fez tudo para nós, tudo o que a gente precisava, tudo, para a gente contar dele para todo mundo. Olha o que diz o versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, despojando-vos de hipocrisia, despojando-vos de toda sorte de maledicência. Olha que Jesus está nos desafiando, olha que Pedro está nos desafiando a proclamarmos as virtudes de Jesus como peregrinos que somos. Tira a roupa da maldade, arranca a roupa do dolo, tira a hipocrisia, tira a inveja, tira toda sorte de maledicência da vida de vocês, porque vocês estão proclamando as virtudes de Cristo, porque vocês são peregrinos na terra. Luta, meu irmão, contra toda a maldade que existe no coração, maldade que só a gente tem condições de dar nome. Nós somos vaidosos, nós somos egoístas, nós somos avarentos. A gente é tanta coisa ruim que a gente sabe que existe dentro do coração da gente. Pedro, ele relaciona 5 coisas. Cuidado com a maldade, cuidado com o dolo. O dolo é a gente fazer mal para as pessoas, a gente enganar as pessoas. Hipocrisia é a gente fazer de conta que é aquilo que a gente não conseguiu ser ainda. Inveja é a gente querer para a gente aquilo que é do outro. A maledicência é a gente falar mal dos outros. Pedro está dizendo assim: vamos nos despojar da maldade, vamos deixar de lado o dolo, vamos deixar de lado a hipocrisia, vamos deixar de lado a inveja, vamos deixar de lado a maledicência. Todos nós temos esses 5 pontos fracos dentro do coração, e aqui o desafio é que a gente deixe esses pontos fracos do coração para sermos então proclamadores das virtudes de Cristo. Deixa isso, mas traz outra coisa para dentro do coração. O versículo 2 vai dizer assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Para que possamos proclamar as virtudes de Jesus, a gente tem que passar por uma lavagem, por uma limpeza e desejar ardentemente o reino de Deus. Aqui entra a parábola da criança recém-nascida que tem fome e sede de justiça. Nosso desejo agora é transportado para a realidade espiritual. O leite é a palavra de Deus, o leite é a Bíblia, é o conhecimento e a consciência de Jesus. Que o nosso desejo seja agora do genuíno leite espiritual, para que possamos ter crescimento para a salvação. Precisamos ser moldados em Jesus para proclamar as virtudes de Jesus. Precisamos da consciência de Jesus, da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, o reconhecimento de que Ele é o nosso paizão, Ele é tudo o que a gente precisa. E versículo 3 diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, a experiência da bondade, do atributo maravilhoso de Jesus Cristo, que é a sua bondade. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós já temos, irmãos, a experiência da bondade de Jesus, nós já contemplamos a grandeza da bondade de Jesus, nós já somos gratos pela bondade de Jesus. Tudo na nossa vida, para que possamos ser peregrinos, proclamadores das virtudes de Jesus, gira em torno do reconhecimento da grandeza e da bondade do Senhor. E aí a gente se aproxima dele, diz o versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra que é rejeitada pelos homens, mas é para com Deus pedra eleita e preciosa. Você já percebeu, irmãos, que a gente só proclama aquilo que é precioso, aquilo que é bom, aquilo que é gigante para o nosso coração? A gente só quer mais daquilo que é muito bom, daquilo que é importante, daquilo que é vivo. Jesus é a pedra viva, mas ele também é rejeitado por aqueles que não sabem da sua bondade. Mas para nós, o Senhor é grande, o Senhor é eleito, para o Senhor ele é eleito e precioso, para a sua igreja, Jesus deve ser eleito e precioso para que, como peregrinos que somos, possamos proclamar então as virtudes desse Jesus eleito e precioso. A gente pode falar tanto de Jesus, mas se ele não for precioso para nós, irmãos, na nossa consciência, na nossa concepção, a gente também vai rejeitar Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo, ele é precioso ou ele é rejeitado para nós? Como peregrinos, quando nós olhamos para a grandeza de Jesus, nós entendemos que ele é precioso ou vivemos como se ele fosse rejeitado? Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Jesus é para nós precioso ou é rejeitado? Se ele é precioso, então nós vivemos proclamando as virtudes de Cristo. A gente se reveste, a gente busca leite espiritual, a gente está despojando a carne para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Tudo o que é precioso, a gente passa muito tempo com ele. Tudo o que é rejeitado, a gente passa pouco tempo com ele. Vamos pensar, irmãos, quanto tempo nós temos passado com o Jesus precioso. Tudo o que é precioso e grandioso na vida da gente é aquilo que rouba o nosso tempo. O versículo 5 vai dizer assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados agora casa espiritual, para que vocês sejam um sacerdócio santo, para que vocês tenham o projeto e o propósito de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A gente é casa espiritual. A base, quem deu é Jesus Cristo. A vida, a vitória, quem nos deu é Jesus Cristo. Quem nos amou, quem nos dá alegria, quem nos dá paz, quem nos dá ânimo é Jesus Cristo. Agora a gente é fundamentado e a gente cresce nessa verdade que é o sacrifício de Jesus Cristo. A gente é o divulgador, nós somos a casa crescida no alicerce de Jesus para divulgar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, Ele é o alicerce da nossa estrutura e nós somos as suas casas espirituais. A gente divulga aquilo que é a grande pérola, o grande precioso da nossa história. O que é precioso para nós? A gente pode pensar no que nós postamos, por exemplo, na internet. O que nós postamos é aquilo que o nosso coração grita que é precioso para nós. Então basta a gente olhar as nossas últimas divulgações, por exemplo, nos nossos status, nas nossas redes sociais, e a gente vai entender e lembrar sobre aquilo que é precioso para nós. Somos sacerdotes santos, oferecemos aquilo que é santo para o nosso coração. E se Jesus é santo para o nosso coração, a gente vive para a glória de Jesus Cristo numa proclamação das virtudes de Jesus Cristo.
E de novo a gente pode citar Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformemos com este século, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Somos proclamadores das virtudes de Jesus Cristo. Somos peregrinos, morando temporariamente nesse mundo, para dizer para todos os 4 cantos da terra que Jesus Cristo é o Senhor. E o versículo 6 vai dizer assim: por isso está na Escritura: eis que coloco em Sião a base, o alicerce, a pedra angular, pedra eleita, pedra preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, Jesus Cristo é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, são desobedientes e também foram colocados para ser desobedientes, meu irmão. O que é precioso para nós, irmãos? O que é precioso para nós, a gente exala, a gente posta, a gente vive, a gente veste, a gente fala e a gente testemunha. Se Jesus é o nosso alicerce, Jesus é a estrutura perfeita da vitória, então Ele é a grande preciosidade da nossa existência. O que Jesus fez tem que me prostrar grato e adorador diante dele 24 horas por dia, por todos os dias da minha existência. Mas para muitos, os que tropeçam na palavra, Jesus não é nada. Eles foram colocados exatamente para viver como se Jesus não existisse. São rebeldes contra Jesus, são rebeldes contra a palavra, são rebeldes contra a grande preciosidade. E aqui Pedro faz o contraste santo para os santos que são sérios, os peregrinos que brilham Jesus. O versículo 9 diz assim: vocês não, vocês porém não. Vós, porém, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva, e vocês têm o propósito e o projeto de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas e carregou vocês para a sua maravilhosa luz. Vocês sim, que antigamente não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros, vocês são realizados pela pérola preciosa, vocês são realizados pelo alicerce precioso, vocês são realizados pela preciosidade, vocês são raça eleita, ou seja, vocês foram regenerados, vocês são regenerados de Jesus. Vocês são aqueles que nasceram de novo. Vocês são a genealogia eleita antes da fundação do mundo. Vocês também são os sacerdotes do reino de Jesus. Vocês são os amigos íntimos do noivo. Vocês são aqueles que têm convicção e a mente numa realidade espiritual maravilhosa, perfeita e plena. Vocês também são a nação santa, a etnia separada para adorar de maneira consagrada, santificada, povo com a cabeça no alto, povo olhando para Jesus Cristo, buscando as coisas do alto. Vocês são o povo de propriedade exclusiva, vocês são o povo de Jesus. A gente não era povo de Jesus, mas agora a gente é casa de Jesus, a gente é povo de Jesus, a gente é cidade de Jesus, a gente é nação de Jesus, a gente é do reino de Deus. Somos proclamadores da sua graça, somos proclamadores da sua vitória. Nós somos os fora de casa de Jesus, somos os estrangeiros, os peregrinos eleitos, proclamando que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é a nossa preciosidade. É isso que diz, irmãos, a primeira verdade. A primeira marca do peregrino é que eles proclamam as virtudes da sua preciosidade. A preciosidade dos peregrinos é Jesus. Mas a segunda marca, irmão, dos peregrinos, marca linda também, é que eles combatem agora as paixões carnais. Olha o que diz o versículo 11. Amados, exorto-vos, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, vocês proclamam as virtudes de Jesus, mas vocês também devem combater as paixões carnais. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. Todos os dias dos nossos dias convertidos a Jesus Cristo,
passaremos aqui na terra lutando contra a nossa carne. Nós vivemos uma guerra espiritual onde o nosso grande vilão é a nossa carne. E Pedro está dizendo aqui: amados, exorto-vos que vos absterdes das paixões carnais que vão fazer guerra contra a sua alma todos os dias da sua existência humana. Se você vai viver 40 anos nessa terra, 50 anos nessa terra, 60 anos, 70, 90, 100, 110, se você vai viver anos nessa terra, irmãos, todos os dias você vai combater as paixões carnais que tem no seu coração e que fazem guerra contra a sua alma. Você sabe quais são. Cada um de nós sabemos quais são as lutas que cada um de nós passamos. E todos os dias, meu irmão, todos os dias, de segunda a segunda, nós vamos combater as paixões que fazem, as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Ainda bem que Jesus chamou isso também de adoração. O verdadeiro adorador adora em espírito. Adorar em espírito é fazer guerra contra a alma, contra as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Adorar em verdade é aqui. O instrumento, irmãos, a nossa vacina para que possamos vencer, então, a nossa carne todos os dias. Os verdadeiros peregrinos peregrinam em espírito e em verdade. Os verdadeiros peregrinos peregrinam em espírito, combatendo as paixões da alma e em verdade, lendo diariamente, todos os dias, a palavra de Deus para ficarem firmes contra as paixões da sua carne. O que faz guerra contra a alma, irmão, é a carne. As paixões carnais, elas moram na gente, elas guerreiam contra nós todos os dias da semana. Elas não têm feriado, elas não têm trégua. As nossas carnes trabalham contra a nossa fé, elas moram dentro da gente e dão um trabalho gigante para cada um de nós. Por isso que Pedro vai dizer assim, para que os peregrinos do Senhor estejam trabalhando para abster-se, para abandonar, para rejeitar, para abrir mão, para colocar para fora da gente, aquilo que faz mal para o coração da gente. Mantenha as paixões carnais do lado de fora. Combate as paixões carnais. Mas como que isso é prático? Olha o que diz o versículo 12. Nos ensina a viver esse combate contra as paixões de maneira prática. Mantenha exemplar, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra vocês outros, como de malfeitores, observem agora em vossas boas obras, glorifiquem então a Deus no dia da visitação. Olha como que a gente faz para combater as paixões carnais. Seja exemplo no meio dos gentios. Tenha boas obras, seja sal da terra, seja luz do mundo, seja bom perfume no meio dos gentios, para que os gentios também glorifiquem ao Senhor no dia da visitação. O dia que Jesus voltar, os gentios também digam que foram orientados pelas suas atitudes, orientados por gente séria que mantinha as paixões controladas do lado de fora e convivia no meio deles. Nós temos paixões carnais, irmãos, e nós precisamos combater as paixões carnais. Elas não precisam ser as nossas donas. As paixões carnais podem passar fome, devem passar vontade na nossa vida. Lutero disse que a gente não pode impedir que os pardais voem sobre as nossas cabeças, mas ele disse que nós podemos impedir que os pardais façam ninho na nossa cabeça. Passam coisas pela nossa mente, voam coisas pela nossa mente, mas elas não precisam nos dominar. A gente precisa controlar as paixões carnais, a gente precisa combater as paixões carnais. A exortação de Pedro aqui para peregrinos e forasteiros é que eles estejam se abstendo das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mas uma maneira de combater aqui, que Pedro nos ensina no versículo 13, e é muito interessante Pedro ensinar isso, ele diz assim: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, seja ele o rei, seja ele o soberano, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. É interessante porque Pedro está falando num contexto onde Nero era o grande imperador da época. Ele está falando num contexto onde Nero, que ele manda a igreja se sujeitar, é aquele que iria matá-lo, iria crucificá-lo.
Ele está falando de um contexto onde Nero, o rei da época, o soberano da época, colocava os corpos dos cristãos, botava fogo nos corpos dos cristãos para iluminar Roma de noite. E ele está dizendo aqui, olha, sujeitai-vos a toda instituição humana, não por causa dele, mas por causa do Senhor. Pedro está dizendo assim, sejam obedientes às instituições humanas por causa do Senhor. Seja o rei como soberano. E Pedro está nos ensinando, irmãos, que é carnalidade se levantar contra os impérios humanos. Sabe por quê, irmãos? O Senhor põe imperador e o Senhor tira imperador. O Senhor é dono dos imperadores. Por causa do Senhor, por causa de peregrinos, Pedro está nos orientando a não nos metermos, então, com instituições humanas. E versículo 14 ele continua dizendo assim, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. A gente é do bem, irmãos. Somos governados pelo Rei, único e soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo da lógica da carnalidade deste século. E no versículo 15, Pedro continua dizendo assim, porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem façais então emudecer a ignorância dos insensatos. Somos praticantes do bem, os ignorantes vão se calar no tempo do Senhor. A gente convive com tantos ignorantes, mas eles vão se calar, é a promessa do Senhor. E lá no versículo 16, Pedro diz assim, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como escravos do Senhor, como servos do Senhor, como agentes ativos numa sociedade que precisa ser influenciada pelos peregrinos que estão ali proclamando virtude e combatendo as paixões carnais. Como livres que sois, nós não somos da malícia, somos escravos do Senhor. A gente vive combatendo a carne, a gente combate a maldade, a gente combate o dolo, a hipocrisia, a gente combate a inveja, as maledicências, porque somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Somos escravos do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 17, Pedro diz assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Aos irmãos e aos próximos, ao Rei e aos irmãos, honremos. Ao Senhor, temamos, amemos o que Ele ama, detestemos o que Ele detesta, tenhamos pavor de não lutar contra a carne, tenhamos pavor de não viver para a glória do Senhor. Nosso medo seja somente o de não combatermos a nossa carne. Nós estamos em guerra espiritual, irmãos. Guerra contra a nossa própria carne. Guerra no meio dos gentios. Como que nós temos lidado com essa guerra? Precisamos tratar todos com honra, com respeito. Seja irmão, seja próximo, seja rei, seja prefeito, seja governador, seja deputado, seja presidente, seja quem for. O Senhor requer de nós, na boca de Pedro aqui, que tenhamos respeito. Respeito. Não estamos debaixo da lógica dos governos humanos. Estamos debaixo da luta contra as paixões carnais, onde precisamos respeitar os governos humanos. Mas a terceira marca dos peregrinos de Jesus, dos peregrinos do bom pastor, dos peregrinos do Senhor Todo-Poderoso, é que eles servem, é que eles são úteis, eles servem ao Senhor como servos convertidos que tiveram suas almas convertidas pelo bom pastor. E o versículo 18 diz assim, servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E o primeiro Senhor que diz aqui são os governos. O segundo Senhor que diz aqui são aqueles que, para quem nós trabalhamos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bonzinho, se ele for cordato, mas também se ele for perverso. Nós estamos trabalhando na casa de alguém. É como se estivéssemos, então, levando o serviço de convertido, o serviço de peregrino, o serviço de gente que proclama as virtudes de Cristo, o serviço daqueles que estão combatendo as paixões carnais e agora também servindo como gente convertida. Se sujeitem até mesmo quando o patrão for perverso. Servos, mesmo que ele seja perverso. E vamos lembrar de José, os patrões deles eram idólatras e perversos. Vamos lembrar de Daniel, os patrões de Daniel eram idólatras e perversos. Eram gente torta.
Mesmo que a palavra perverso traz a ideia de gente que é torto. Mesmo que o nosso patrão, mesmo que o contexto onde a gente está servindo como peregrino do Senhor, proclamando as virtudes do Senhor, lutando contra as paixões carnais, mesmo que o contexto seja de gente perversa, foi o Senhor quem nos colocou ali para sermos sal da terra, luz do mundo, influência positiva, influência de graça na vida dessas pessoas. Então sejamos submissos. A maioria dos patrões, a maioria das pessoas para quem os servos de Deus trabalham, na verdade, são gente tortas, são gente que ainda não são convertida, são gente que ainda não são transformadas pela graça de Deus. Geralmente são ainda pessoas que são perversas, mas a partir do momento que tem um peregrino trabalhando ali, a esperança e a possibilidade de que haja uma conversão na vida desse alguém perverso é gigante. E o texto vai dizer também, irmãos, no versículo 19, porque isto é graça, é graça, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência, transformação, consciência de que é peregrino, consciência de que está pregando as virtudes, consciência de que está lutando contra as paixões carnais. Isso é justo, irmãos, por motivo da sua consciência de vencedor, de mais que vencedor em Jesus. O servo não precisa reclamar porque ele está sofrendo injustamente nas mãos de gente torta. Os servos de Deus, eles podem entrar nos ambientes se entendendo como aqueles que levam graça para os ambientes nos quais eles trabalham, mesmo que eles estejam sofrendo injustamente, diz aqui o texto. O texto vai dizer, isso é carisma, isso é graça, isso é motivo de louvor, de graça. Sofrer pelo Senhor é graça e amadurece os eleitos peregrinos. No versículo 20, Pedro vai dizer assim, pois que glória há, se pecando, e sendo então esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isso é graça, meu irmão. Se a gente sofre porque a gente é mau, aí não tem bênção nenhuma. Mas se a gente sofre sendo bom, o Senhor diz que isso é graça de Deus na vida dos eleitos. Agora, que graça tem se o eleito, se quem está trabalhando, deveria proclamar as virtudes de Cristo, deveria ter a consciência da peregrinação, deveria ter a consciência de combater as paixões carnais, deveria ter a consciência de servir onde ele foi estabelecido. Que graça há se ele está pecando e está sendo esbofeteado por ser um pecador? A graça aqui tem relação de sofrer por causa do nome de Jesus. E no versículo 21, ele nos ensina algo que eu acho fantástico e que me levou a trazer essa mensagem, a pensar neste texto, quando ele diz aqui, versículo 21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Olha que lindo agora, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Já viu aquele filme, irmãos, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Então, foi tirado desse capítulo 2, desse versículo 21. Esse versículo deu origem à pergunta do filme, em meus passos, o que faria Jesus Cristo? E essa é a pergunta que a gente pode levar para o nosso dia a dia, como peregrinos que proclamam as virtudes de Jesus, como peregrinos que combatem as paixões carnais, como peregrinos que são úteis na sua história, porque têm o coração transformado. E a pergunta que a gente pode aprender a fazer nesta noite é, em meus passos, o que Jesus faria lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá no meu lazer, lá no casamento, ao andar pela rua, ao sair por aí, o que Jesus faria no meu lugar? Em meus passos, o que Jesus faria? E o texto diz aqui, Cristo deixou o modelo para seguirmos os seus passos. Versículo 21. Então, em meus passos, o que faria Jesus? Jesus é a base, Jesus é a estrutura dos meus movimentos, Jesus é a estrutura para a minha história, Jesus é a estrutura para eu servi-lo com gratidão, para eu servi-lo com ousadia, até mesmo para eu poder sofrer no nome de Jesus. Versículo 22 diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus nunca pecou, ele não tinha dolo contra ninguém, ele não fazia mal para ninguém, Jesus era impecável, ele serviu aos eleitos com graça. O que eu faria no lugar de Jesus? Eu não cometeria pecado, eu não produziria então vingança contra ninguém, eu não teria dolo nem mesmo na minha boca.
Outro modelo de Jesus, no versículo 23, ele quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Em meus passos, o que faria Jesus? Quando ultrajado, não vou revidar com ultraje. Quando maltratado, não vou fazer ameaças, mas vou entregar toda a situação nas mãos daquele que tem poder, daquele que é Senhor, daquele que é Salvador de todas as coisas. Versículo 24 vai dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos agora para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós estamos sarados. Ele carregou nossos pecados na cruz, para que vivamos agora para a justiça. Pelas suas chagas somos sarados, para servir ao nosso bom pastor. E olha o que diz o versículo 24: nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora porém nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, o pastor poderoso. Somos servos convertidos que servem ao pastor e bispo da alma. Um dia éramos desgarrados, hoje somos convertidos, hoje somos filhos, servos que atuamos como servos do Senhor dentro da história profissional, dentro da nossa história eclesiástica, dentro da nossa história social, dentro da nossa história. Somos servos do Senhor, irmãos. Precisamos levar as verdades do Senhor. Somos peregrinos do Senhor. Carregamos uma pergunta no nosso dia a dia. Vivemos essa pergunta para glorificar o nome de Jesus. Em meus passos, o que faria Jesus? Isso pode mudar, reestruturar o nosso coração como convertidos que servem ao pastor e bispo da alma. Nosso pastor, nosso Senhor, aquele que nos guia, nosso bispo, aquele que é o nosso guardião, aquele que não dorme. Somos do pastor do Salmo 23, somos do pastor de João capítulo 10, somos do pastor de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25. Ele é o nosso bispo, ele é o nosso guardião, ele é o nosso protetor, e nós podemos então servir ao pastor, servir ao próximo de maneira convertida, guardada, protegida, guiada, dirigida em maturidade espiritual constante. O pastor me salvou, o pastor nos salvou, o pastor nos deu vida para vivermos como servos que lutam contra o pecado, que são os divulgadores do poder e da majestade de Jesus, do excelente e maravilhoso pastor das nossas almas. Somos peregrinos aqui, proclamamos as virtudes de Jesus, devemos combater as paixões carnais e servir como servos convertidos, onde quer que o Senhor tenha nos plantado. Feche seus olhos, irmãos, e vamos orar. Antes de orar, vamos louvar o Senhor Jesus Cristo. Te adorar.
verdadeiro adorador. Boa noite, irmãos. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque Tu nos tem nos dado o privilégio de estar na Tua presença, para juntos, ó Deus, louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Deus, por cada vida que se fez presente no culto hoje, esteja assistindo a esse culto. Obrigado que o Senhor nos desse o privilégio de louvar o Teu nome, de bendizer o Teu nome. Obrigado, Deus, pelo aprendizado que tivemos, Deus, no culto de hoje. Te louvo, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso e tens operado maravilhas no meio do Teu povo. Agora, Senhor, confiado na Tua presença, queremos Te dizer, Deus, que estamos confiando em Ti, ó Deus, e passando por tudo isso debaixo dos Teus cuidados, sabendo, Deus, que Tu tens cuidado de nós a todo instante. Senhor, continue usando os Teus servos para cada dia mais anunciar o Teu nome. Continua nos usando, Deus, para todos os dias louvar e bendizer o Teu nome. Ó Deus, nos dá, ó Deus, uma noite na Tua presença, ó Deus. Dá, ó Deus, uma noite de sono reparador, para que possamos amanhã, ó Deus, acordar. Cada Deus, amanhã venha ser nosso. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um dia de paz na Tua presença. Que tudo que viemos fazer, ó Deus, que possa ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas sim unicamente para honrar, glorificar e bendizer o Teu nome. Continue nos usando para a Tua glória. Em nome de Jesus, é que Te oramos. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. E agora, Igreja de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce e santa consolação e a comunhão do Espírito seja sobre cada um de vocês, hoje e por todo sempre. E o povo de Deus diga... Amém. Amém. Que vocês tenham uma semana com paz, a paz seja com os irmãos, amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.